Geografia do Maranhão, cultura maranhense, formação histórica, diversidade regional e manifestações contemporâneas. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. A cultura maranhense é uma das mais diversas do Brasil. Ela não pode ser reduzida a uma única dança, a uma única festa ou a uma única região. Sua formação resulta do encontro, do conflito e da convivência entre diferentes povos e experiências históricas. Entre as principais matrizes culturais encontram-se povos indígenas, populações africanas e afro-brasileiras, colonizadores europeus, comunidades rurais, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, sertanejos, populações urbanas, migrantes de diferentes regiões. A cultura manifesta-se na música, na dança, na religiosidade, na culinária, na arquitetura, na literatura, nas festas, no artesanato, nas formas de trabalho, na linguagem e na organização das comunidades. No Maranhão, elementos históricos e culturais distribuem-se de maneira diferente pelo território. São Luís apresenta forte concentração de manifestações urbanas, patrimônio arquitetônico, reggae, carnaval, festas juninas e espaços culturais. A Baixada Maranhense possui tradições ligadas ao Bumba Meu Boi, à pesca, aos campos inundáveis, às comunidades rurais e às celebrações religiosas. O litoral ocidental destaca-se por práticas pesqueiras, quilombolas, indígenas e por sotaques específicos do Bumba Meu Boi. O leste e o sertão maranhense apresentam festas religiosas, vaquejadas, reisados, quadrilhas e expressões ligadas à vida sertaneja. O sul do Maranhão reúne elementos do cerrado, da pecuária, da agricultura, das festas religiosas e das influências recebidas de Tocantins, Goiás, Piauí e Bahia. Para a prova, é importante entender a cultura maranhense em 3 dimensões:
Sua formação histórica. Sua distribuição regional. Sua permanência e transformação na atualidade. 1. O que é cultura? Cultura é o conjunto de valores, conhecimentos, práticas, costumes, crenças, símbolos e formas de expressão compartilhados por uma sociedade. Ela inclui tanto elementos materiais quanto imateriais. Cultura material. É formada por bens concretos, como igrejas, casarões, azulejos, objetos, roupas, instrumentos, esculturas, embarcações, artesanato, documentos, monumentos. Cultura imaterial. É formada por práticas, saberes e expressões, como festas, danças, músicas, receitas, técnicas, crenças, formas de falar, rituais, celebrações, modos de fazer. A cultura não é estática. Ela é transmitida entre gerações, mas também se transforma. Uma manifestação pode conservar elementos antigos e, ao mesmo tempo, incorporar instrumentos modernos, novas roupas, tecnologias, redes sociais e formas diferentes de organização. 2. Formação histórica da cultura maranhense. A cultura maranhense foi construída em um processo histórico marcado por contatos entre povos diferentes. Antes da chegada dos europeus, o território já era habitado por diversas populações indígenas. Esses povos possuíam línguas, crenças, formas de organização, conhecimentos ambientais e práticas produtivas próprias. O IBGE destaca, entre os povos tupis, atividades como agricultura, preparo de alimentos, fabricação de redes, produção de cerâmica, instrumentos e práticas coletivas. Essas experiências influenciaram a alimentação, a linguagem e os modos de vida desenvolvidos posteriormente no território. A presença francesa, portuguesa, africana e indígena criou relações complexas. Não se tratou de uma simples união harmoniosa. Houve guerras, escravização, catequese, resistência, alianças, deslocamentos e reelaboração cultural. Por isso, a cultura maranhense deve ser vista como resultado de encontros, mas também de conflitos históricos. 3. Matriz indígena. Os povos indígenas contribuíram profundamente para a formação cultural do Maranhão. Essa contribuição aparece nos nomes de rios e lugares, no conhecimento das plantas, na pesca, na agricultura, na culinária, na produção de redes, na cestaria, na cerâmica, nos instrumentos e nas formas de relação com a natureza. Muitos nomes geográficos possuem origem indígena, como Itapecuru, Mearim, Pindaré, Grajaú, Gurupi, Anil, Bacanga, Upauaçu. A mandioca, o beiju, a farinha, os peixes, frutas e diferentes modos de preparo dos alimentos também possuem forte relação com tradições indígenas. O Bumba Meu Boi apresenta, em vários de seus sotaques, personagens, instrumentos e movimentos associados a influências indígenas. Os caboclos de pena, por exemplo, utilizam grandes cocares e figurinos que fazem referência a representações indígenas construídas dentro da própria manifestação. 4. Matriz africana e afro-brasileira. A população africana escravizada e seus descendentes foram decisivos para a formação do Maranhão. Sua contribuição está presente na música, na dança, nos tambores, na culinária, na religiosidade, no trabalho, nas festas, na organização comunitária e nas formas de resistência. Entre as expressões mais importantes estão tambor de crioula, religiões de matriz africana, bumba meu boi, blocos afros, tradições quilombolas, culinária, ritmos, modos de cantar e tocar.
O tambor de crioula é reconhecido pelo IFAM como uma forma de expressão de matriz afro-brasileira que combina dança circular, canto e percussão de tambores e está presente em grande parte dos municípios maranhenses. O Instituto também o caracteriza como referência de identidade e resistência cultural negra. 5. Matriz europeia. A influência europeia aparece principalmente na língua portuguesa, no catolicismo, nas festas religiosas, na arquitetura colonial, nas instituições, na literatura, nos instrumentos musicais e em determinados modelos de organização festiva. São Luís conserva um amplo conjunto arquitetônico de origem colonial portuguesa. O centro histórico é reconhecido pela Unesco como exemplo de cidade colonial portuguesa adaptada às condições climáticas da América do Sul equatorial. A festa do Divino Espírito Santo, as procissões, as festas de santos, as irmandades religiosas e parte dos elementos do Bumba Meu Boi possuem relações com tradições católicas trazidas e transformadas durante a colonização. 6. Cultura popular e cultura erudita. A cultura maranhense reúne manifestações populares e eruditas. Cultura popular inclui práticas criadas, mantidas e transmitidas por comunidades e grupos sociais. Exemplos: Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá, festa do divino, reggae, quadrilhas, blocos tradicionais, artesanato, culinária, festas de santos. Cultura erudita relaciona-se a produções literárias, musicais, artísticas e intelectuais ligadas a instituições formais. O Maranhão possui importante tradição literária, com autores como Gonçalves Dias, Aloísio Azevedo, Graça Aranha, Humberto de Campos, Ferreira Goulart, Josué Montelo, Nascimento Moraes. Contudo, essa divisão não deve ser entendida como oposição absoluta. Muitas produções eruditas dialogam com a cultura popular. Poetas, músicos e escritores utilizam temas, ritmos, personagens e expressões do cotidiano maranhense. 7. O Bumba Meu Boi, principal símbolo cultural. O Bumba Meu Boi é uma das principais manifestações culturais do Maranhão. Ele reúne música, dança, teatro, religiosidade, artesanato, bordado, organização comunitária, personagens, instrumentos, rituais. O Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão foi reconhecido pelo IFAM como Patrimônio Cultural do Brasil em 2011 e incluído pela Unesco, em 2019, na lista representativa do Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. A Unesco define a manifestação como uma prática ritual que reúne expressões musicais, coreográficas, dramáticas e lúdicas, tendo o boi como mediador de relações com o universo sagrado. 8. O enredo do Bumba Meu Boi. A narrativa tradicional gira em torno de pai Francisco e mãe Catirina. Segundo a história, Catirina, grávida, deseja comer a língua do boi preferido do fazendeiro. Para satisfazer o desejo da esposa, pai Francisco mata ou fere o animal. Quando o dono descobre, inicia-se a busca pelo responsável. Curadores, pajés ou personagens religiosos são chamados para ressuscitar ou recuperar o boi. Quando o animal revive, ocorre uma grande celebração. Essa narrativa pode variar entre os grupos. Alguns apresentam comédia mais desenvolvida. Outros concentram-se nas toadas, na dança e no ritual. A história mistura elementos europeus, africanos, indígenas, religiosos, rurais, satíricos. 9. Ciclo do Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi não se limita às apresentações de junho. Ele possui um ciclo ritual.
Entre os principais momentos estão: nascimento ou início do grupo, momento de organização dos brincantes e preparação das atividades, ensaios, período de aprendizagem das músicas, passos, toadas e organização das apresentações, batismo, ritual religioso no qual o boi recebe bênção e autorização simbólica para brincar. Muitos batismos ocorrem próximos ao dia de São João. Apresentações acontecem especialmente durante os festejos juninos, mas podem se estender por outros meses. Morte do boi. Ritual que encerra o ciclo anual de muitos grupos. A morte não significa o fim definitivo, mas a passagem para um novo ciclo. O Ifã destaca o ciclo vital, o universo místico religioso e o próprio boi como elementos centrais da manifestação. 10 sotaques do Bumba Meu Boi. Os sotaques são estilos distintos de tocar, dançar, vestir e organizar os grupos. Eles não representam diferenças de pronúncia. Entre os principais estão: matraca, zabumba, orquestra, baixada, costa de mão, sotaque de matraca, também chamado de sotaque da ilha. Utiliza matracas, pandeirões, maracás. Possui forte presença em São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e áreas da ilha. Sotaque de zabumba. Utiliza grandes tambores conhecidos como zabumbas. Apresenta forte influência afro-brasileira. É associado a municípios e comunidades de diferentes áreas, além de grupos da capital. Sotaque de orquestra. Utiliza instrumentos como metais, saxofones, clarinetes, pistões, banjos, instrumentos de sopro. É muito associado à região do Munim e a municípios como Rosário, Axixá, Morros e Presidente Juscelino. Sotaque da Baixada. Apresenta pandeirões e personagens específicos. O Cazumbá é uma de suas figuras mais conhecidas. É associado à Baixada Maranhense. Sotaque de costa de mão. Os pandeiros são tocados com o dorso ou a costa da mão. Possui forte relação com o litoral ocidental, especialmente com áreas como Cururupu. O Ifã promove ações de salvaguarda voltadas aos sotaques de zabumba, baixada e costa de mão, demonstrando que a diversidade dos sotaques é parte do próprio patrimônio cultural. 11 Personagens do Bumba Meu Boi. Os personagens variam conforme o sotaque e o grupo. Entre os mais conhecidos estão Boi, Amo, Pai Francisco, Mãe Catirina, Caboclos de Pena, Caboclos de Fita, Índias, Vaqueiros, Cazumbais, Rajados, Músicos, Brincantes. O Amo conduz as toadas e pode representar o dono da fazenda. Os Caboclos de Pena utilizam grandes cocares. Os Caboclos de Fita apresentam chapéus ornamentados com fitas. O Cazumbá utiliza máscara e indumentária marcante, tendo forte associação com o sotaque da Baixada. 12 Tambor de crioula. O tambor de crioula é uma expressão de origem afro-maranhense. Combina dança, canto, percussão, religiosidade, encontro comunitário. As mulheres dançam em roda com saias amplas e coloridas. Um dos movimentos mais conhecidos é a punga, encontro corporal ou convite feito entre as dançantes.
Os tambores costumam formar um conjunto de diferentes tamanhos e funções. A manifestação pode ocorrer em festas, em terreiros, em homenagens, em celebrações religiosas, em eventos comunitários. Muitos grupos mantêm devoção a São Benedito. O tambor de crioula foi registrado como Patrimônio Cultural do Brasil e permanece como uma das principais referências culturais afro-brasileiras do Maranhão. 13. Cacuriá. O cacuriá é uma dança popular muito associada aos festejos juninos maranhenses. Caracteriza-se por músicas animadas, versos, dança de pares, movimentos corporais, roupas coloridas, instrumentos de percussão. A manifestação desenvolveu-se a partir de práticas ligadas às festas do Divino Espírito Santo e a outros encontros comunitários. Com o tempo, ganhou espaços próprios nos arraiais e eventos culturais. O governo do Maranhão descreve o cacuriá como dança típica dos festejos juninos, marcada pela ginga, pelo colorido e por músicas de caráter alegre e, muitas vezes, sensual. 14. Festa do Divino Espírito Santo. A festa do Divino é uma importante celebração religiosa e cultural. Ela combina catolicismo, organização comunitária, cortejos, música, alimentação, símbolos do império, promessas, devoção. A festa ocorre em diferentes municípios, com destaque para Alcântara. Na celebração alcantarense, aparecem personagens e funções como imperador, imperatriz, mordomos, caixeiras, corte, participantes das casas do divino. As caixeiras do divino são mulheres que tocam caixas e cantam durante os rituais. A festa possui um calendário próprio, com momentos como o levantamento do mastro, cortejos, missas, visitas e distribuição de alimentos. Fontes culturais estaduais registram o levantamento do mastro como uma das etapas da festa do Divino de Alcântara. 15. Festas católicas e religiosidade popular. A religiosidade maranhense inclui forte tradição católica. Entre as celebrações destacam-se São João, São Pedro, São Marçal, São Benedito, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Remédios, São José de Ribamar, santos padroeiros municipais. Em São Luís, o encontro de bois no bairro João Paulo, em homenagem a São Marçal, é uma das grandes celebrações do ciclo junino. São Pedro também possui forte relação com pescadores e grupos de Bumba Meu Boi. A religiosidade popular mistura devoção, promessa, festa, dança, música e sociabilidade. 16. Religiões de matriz africana. O Maranhão possui forte presença de religiões de matriz africana e afro-indígena. Entre as tradições encontram-se tambor de mina, terreiros, encantaria, cultos a voduns, entidades espirituais, festas religiosas, práticas de cura, cânticos e tambores. O tambor de mina apresenta relações históricas com povos africanos trazidos ao Maranhão e com processos de reelaboração religiosa realizados no Brasil. Também aparecem elementos indígenas e católicos. É incorreto reduzir essas religiões a folclore ou entretenimento. Elas são sistemas religiosos, com crenças, hierarquias, rituais, espaços sagrados e comunidades. 17. Reggae e a Jamaica brasileira. São Luís é conhecida como uma das capitais brasileiras do reggae. O gênero ganhou grande popularidade especialmente entre as camadas populares urbanas a partir das décadas finais do século XX. No Maranhão, o reggae desenvolveu características próprias. Entre elas estão festas em clubes, radiolas,
colecionadores, DJs, dança em pares, programas de rádio, cultura sonora, produção de artistas locais. As radiolas são grandes sistemas de som utilizados em festas. A dança maranhense do reggae em pares diferencia-se de muitas experiências jamaicanas, nas quais a dança pode ocorrer de outra forma. O reggae tornou-se parte importante da identidade cultural urbana de São Luís. O reconhecimento dessa dimensão aparece também em roteiros culturais e turísticos oficiais, que associam reggae, bumba meu boi, cacuriá, tambor de crioula e blocos afros à experiência cultural maranhense. 18. Carnaval maranhense. O Carnaval maranhense apresenta diversas manifestações. Entre elas estão escolas de samba, blocos tradicionais, blocos afros, tribos de índios, fofões, blocos alternativos, bandas, cortejos. Os blocos tradicionais possuem instrumentos, figurinos e ritmos próprios. Os fofões utilizam máscaras e fantasias coloridas, tornando-se personagens marcantes do carnaval de rua. Os blocos afros valorizam identidades negras, ritmos percussivos, história e resistência. O carnaval ocorre em São Luís e em diversos municípios do interior. O IFAM reconhece festivais e programações que reúnem blocos tradicionais, escolas de samba, bumba meu boi, tambor de crioula, cacuriá e reizado como parte da diversidade cultural do estado. 19. Quadrilhas juninas. As quadrilhas fazem parte do ciclo junino. Apresentam pares, coreografias, casamento, personagens, roupas coloridas, música, encenação. No Maranhão, convivem quadrilhas mais tradicionais e grupos estilizados. Algumas mantêm passos e roupas associados ao universo rural. Outras incorporam cenários, efeitos, figurinos complexos e narrativas temáticas. A quadrilha não deve ser confundida com o Bumba Meu Boi. São manifestações distintas, ainda que participem dos mesmos arraiais. 20. Festejos juninos. Os festejos juninos constituem um dos períodos culturais mais importantes do Maranhão. O calendário concentra-se em junho e julho, mas os ensaios e preparativos começam antes. Os arraiais reúnem Bumba Meu Boi, cacuriá, quadrilhas, tambor de crioula, danças portuguesas, shows, comidas típicas, artesanato. A programação oficial contemporânea inclui apresentações em São Luís e em municípios do interior, demonstrando que o São João não está restrito à capital. 21. Cultura da Baixada Maranhense. A Baixada Maranhense apresenta cultura relacionada aos campos inundáveis, à pesca, aos lagos, à pecuária, à agricultura, às comunidades quilombolas, ao Bumba Meu Boi, às festas religiosas. O sotaque da Baixada constitui uma das referências culturais da região. O Cazumbá aparece como personagem emblemático. As dinâmicas de cheia e estiagem influenciam os modos de deslocamento, trabalho, alimentação e convivência. Em municípios como Viana, Pinheiro, Penalva, São Bento, Matim e outros, aparecem manifestações como o boi, tambor, cacuriá, festas religiosas e práticas de pesca. 22. Cultura do litoral ocidental. O litoral ocidental reúne pescadores, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, manguezais, ilhas, reentrâncias, festas religiosas, bumba meu boi, tambor de crioula. O sotaque de Costa de Mão possui forte relação com essa região. Cururupu e Guimarães destacam-se como áreas de preservação de tradições culturais. A alimentação utiliza peixes, camarões,
caranguejos, mariscos e farinha. O uso de embarcações, o conhecimento das marés e as práticas pesqueiras fazem parte do patrimônio cultural cotidiano. 23. Cultura do litoral oriental e dos lençóis. No litoral oriental, aparecem elementos relacionados à pesca, às dunas, aos rios, ao turismo, às comunidades rurais, ao Bumba Meu Boi, aos festejos religiosos. Barreirinhas, Tutóia, Araioses, Humberto de Campos e municípios próximos apresentam tradições que combinam cultura costeira, sertaneja e ribeirinha. O turismo nos lençóis maranhenses ampliou a visibilidade de músicas, comidas, artesanato e modos de vida locais. Entretanto, o crescimento turístico também pode provocar comercialização excessiva, padronização e perda de espaço das comunidades. 24. Cultura do Munim. A região do Munim possui forte ligação com o sotaque de orquestra do Bumba Meu Boi. Municípios como Axixá, Morros, Rosário, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande apresentam grupos reconhecidos por seus instrumentos de sopro, coreografias e figurinos. A região também possui festas religiosas, culinária, rios, balneários e tradições rurais. O sotaque de orquestra ganhou ampla projeção nos arraiais de São Luís e em outras partes do estado. 25. Cultura do leste maranhense. O leste maranhense apresenta influências sertanejas, piauienses, afro-brasileiras, indígenas, rurais, urbanas. Caxias possui tradição literária, histórica e festiva. Também apresenta Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá, quadrilhas, carnaval e festas religiosas. O Festival de Cultura Popular realizado em Caxias reuniu Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá, blocos, escolas de samba, reizado e outras manifestações, demonstrando a diversidade cultural regional. Timon mantém intensas relações culturais com Teresina e o Piauí. 26. Cultura do Centro e do Médio Mearim. O Médio Mearim apresenta forte presença do babaçu, das quebradeiras de cocô, da agricultura familiar, das festas religiosas, do Bumba Meu Boi, da música popular, do artesanato. A cultura das quebradeiras envolve conhecimentos sobre coleta, quebra, uso do fruto, produção de óleo, fabricação de sabão, organização comunitária, defesa dos babaçuais. Essas práticas mostram que cultura também inclui trabalho, conhecimento ambiental e formas de organização social. 27. Cultura do Oeste Maranhense. O Oeste Maranhense reúne forte presença indígena, amazônica, rural, ferroviária, migratória, afro-brasileira. Açailândia, Santenês, Pindaré-Mirim, Zedoca, Buriticupu e outros municípios foram transformados por rodovias, ferrovias, migrações e projetos econômicos. As culturas locais combinam tradições antigas com influências trazidas por migrantes de várias partes do Brasil. A presença indígena continua fundamental em diversos territórios. A cultura indígena não pertence apenas ao passado. Ela permanece viva em línguas, rituais, arte, agricultura, organização comunitária e reivindicação territorial. 28. Cultura do Sul Maranhense. O Sul Maranhense apresenta características diferentes do litoral e da Baixada. A região possui forte relação com cerrado, pecuária, agricultura, vaqueiros, festas religiosas, cavalgadas, feiras, turismo de natureza. Carolina e Riachão apresentam cultura ligada à Chapada das Mesas.
Balsas recebeu migrantes de diferentes regiões devido à expansão agrícola. Esses deslocamentos introduziram novos hábitos, festas, culinárias e relações econômicas. Por isso, a cultura do Sul é resultado da convivência entre comunidades tradicionais, sertanejos, povos indígenas e migrantes ligados ao agronegócio. 29. Culinária maranhense. A culinária maranhense apresenta ingredientes do litoral, dos rios, da floresta, do cerrado e da agricultura. Entre os pratos e produtos conhecidos estão arroz de cuchá, torta de camarão, peixe frito, peixada, caranguejo, sururu, sarnambi, juçara, farinha, tapioca, beiju, cuchá, vinagreira, camarão seco, carne de sol, doces de frutas regionais. Arroz de cuchá é um dos pratos mais conhecidos. Combina arroz com elementos como vinagreira, gergelim, camarão seco, farinha, temperos. As receitas variam entre famílias e regiões. Juçara. No Maranhão, o fruto chamado açaí em grande parte do Brasil é frequentemente conhecido como juçara. É consumido com farinha, açúcar, camarão, peixe ou outros acompanhamentos. O uso do termo juçara é uma característica cultural regional importante. 30. Artesanato. O artesanato maranhense utiliza diferentes matérias-primas. Entre elas estão fibras, palha de babaçu, buriti, madeira, argila, tecido, miçangas, sementes, couro, conchas. As peças podem incluir cestos, redes, chapéus, bolsas, esculturas, cerâmicas, bordados, miniaturas de bois, instrumentos, roupas, objetos religiosos. Os bordados do Bumba Meu Boi são parte essencial da manifestação. O couro do boi recebe desenhos elaborados com miçangas, canutilhos e outros materiais. Esses trabalhos exigem técnica, criatividade e transmissão de saberes. 31. Arquitetura e patrimônio. O Maranhão possui importante patrimônio arquitetônico. São Luís destaca-se pelos casarões, sobrados, azulejos, igrejas, praças, ruas, escadarias, edifícios públicos. A Unesco reconheceu o Centro Histórico de São Luís como Patrimônio Mundial por sua preservação urbana e por representar uma cidade colonial portuguesa adaptada ao clima equatorial. Alcântara também possui ruínas, igrejas, sobrados, praças, casarões, patrimônio colonial. O patrimônio material precisa de conservação. Abandono, infiltrações, ocupação inadequada e falta de manutenção podem causar perdas irreversíveis. 32. Literatura maranhense. O Maranhão possui forte tradição literária. São Luís recebeu o título cultural de Atenas brasileira devido à presença de escritores e intelectuais. Entre os nomes mais conhecidos encontram-se Gonçalves Dias, poeta romântico, autor de obras relacionadas ao indianismo e à identidade nacional. Aloísio Azevedo, representante do naturalismo, autor de romances como O Mulato e O Cortiço. Graça Aranha, escritor e diplomata ligado ao modernismo. Ferreira Goulart, poeta, crítico e artista de projeção nacional. Josué Montelo, romancista e intelectual maranhense.
A literatura também aparece na oralidade popular, nas toadas, nos versos improvisados, nas lendas e narrativas comunitárias. 33 Lendas e imaginário popular. O imaginário maranhense possui lendas e narrativas que relacionam cidade, natureza e espiritualidade. Entre as mais conhecidas estão Serpente Encantada de São Luís, Carruagem de Ana Jansen, Manguda, Personagens Encantados, Histórias de Rios, Matas e Casarões. Essas lendas fazem parte da cultura oral. Elas podem variar conforme o narrador. Não devem ser tratadas como fatos históricos comprovados, mas como expressões do imaginário coletivo. 34 Cultura contemporânea. A cultura maranhense atual não é apenas uma repetição do passado. Ela inclui música popular, rap, reggae, funk, produção audiovisual, teatro, dança contemporânea, literatura, moda, fotografia, grafite, redes sociais, festivais. Artistas e grupos combinam tradições populares com linguagens modernas. O Bumba Meu Boi utiliza iluminação, amplificação sonora e divulgação digital. As toadas circulam em plataformas. Grupos transmitem apresentações pela internet. Artesãos vendem produtos por redes sociais. A tradição permanece viva justamente porque consegue ser recriada. 35 Turismo e cultura. A cultura tornou-se importante recurso turístico. Entre os principais atrativos estão Centro Histórico de São Luís, São João, Bumba Meu Boi, reggae, Festa do Divino, culinária, artesanato, Alcântara, festas religiosas, comunidades tradicionais. O turismo pode gerar renda, emprego, divulgação, fortalecimento de grupos, preservação. Mas também pode provocar espetacularização, redução dos rituais, alteração de horários, exigência de figurinos padronizados, perda de autonomia, transformação da cultura em mercadoria. Documentos do IPHAN alertam que a entrada de manifestações como o Tambor de Crioula, Bumba Meu Boi e Festa do Divino em eventos e roteiros turísticos ampliou a visibilidade e as possibilidades econômicas, mas também criou pressões sobre duração, roupas, repertório e organização dos grupos. 36 Patrimônio e salvaguarda. Preservar patrimônio imaterial não significa congelar uma manifestação. A salvaguarda busca garantir condições para que os próprios grupos continuem transmitindo seus saberes. Entre as ações podem estar documentação, apoio aos grupos, formação de jovens, oficinas, manutenção de espaços, reconhecimento, valorização, participação dos detentores, combate ao preconceito. O IPHAN desenvolve ações relacionadas à continuidade do Bumba Meu Boi e do Tambor de Crioula, incluindo oficinas, festivais, documentação e transmissão de saberes. 37 Desafios atuais. Entre os principais desafios da cultura maranhense estão falta de financiamento contínuo, perda de mestres, dificuldades de transmissão, preconceito religioso, racismo, descaracterização, uso comercial sem retorno aos grupos, abandono do patrimônio, desigualdade regional, concentração dos eventos em São Luís, dificuldade de acesso a espaços culturais. Também existem desafios ambientais. A destruição de manguezais, babaçoais, rios e florestas ameaça modos de vida e práticas culturais. Cultura e território estão relacionados. Quando uma comunidade perde seu espaço, pode perder também festas, saberes, alimentos, instrumentos e formas de organização. Importância para a prova.
A cultura maranhense resulta principalmente da interação entre matrizes indígenas, africanas e europeias. O Bumba Meu Boi é uma das principais manifestações do estado. Foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil em 2011 e como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2019. Os principais sotaques são matracas, zabumba, orquestra, baixada, costa de mão. O tambor de crioula possui matriz afro-brasileira e combina dança, canto e percussão. A festa do Divino possui destaque em Alcântara. São Luís possui forte identidade ligada ao reggae. O Centro Histórico de São Luís é patrimônio mundial. A cultura varia conforme as regiões do estado. Não confunda. Bumba Meu Boi, manifestação com música, dança, teatro, religiosidade e ciclo ritual. Tambor de crioula, dança circular, canto e tambores, de matriz afro-brasileira. Cacuriá, dança de pares ligada aos festejos juninos. Festa do Divino, celebração religiosa com corte, caixeiras e símbolos do Império. Reggae, forte identidade urbana de São Luís. Sotaque de matraca, matracas e pandeirões. Sotaque de orquestra, instrumentos de sopro. Sotaque da Baixada, presença do cazumbá. Costa de mão, pandeiros tocados com o dorso da mão. Patrimônio material, bens concretos. Patrimônio imaterial, práticas, saberes e celebrações. Pegadinhas da banca. A banca pode afirmar que a cultura maranhense possui origem exclusivamente portuguesa. Está errado. Ela resulta da contribuição de diferentes matrizes, especialmente indígenas, africanas e europeias. Pode afirmar que os sotaques do Bumba Meu Boi correspondem a diferentes formas de pronunciar palavras. Está errado. São estilos de instrumentos, dança, figurino e organização. Pode afirmar que o tambor de crioula é uma manifestação de origem exclusivamente europeia. Está errado. Ele possui matriz afro-brasileira. Pode afirmar que o Bumba Meu Boi é uma manifestação exclusivamente profana. Está errado. Ele possui forte dimensão religiosa e ritual. Pode afirmar que Ponta da Madeira é um sotaque de Bumba Meu Boi. Está errado. É um terminal portuário. Pode afirmar que a festa do Divino possui destaque em Alcântara. Está certo. Pode afirmar que reggae e Bumba Meu Boi são manifestações idênticas. Está errado. São expressões diferentes da cultura maranhense. Pontos importantes para a prova. A cultura maranhense é histórica, diversa e regionalizada. O Bumba Meu Boi combina fé, festa, música, dança, teatro e artesanato. O tambor de crioula é referência de identidade e resistência afro-brasileira. O cacuriá integra os festejos juninos. A festa do Divino destaca-se em Alcântara. O reggae possui forte presença em São Luís. A culinária utiliza elementos indígenas, africanos, europeus, costeiros e rurais. O Centro Histórico de São Luís é reconhecido pela Unesco. A tradição cultural não é fixa, ela se transforma. A preservação deve respeitar a autonomia dos grupos e comunidades. Questões no padrão SEBRASP. Item 1.
A cultura maranhense resulta da contribuição de matrizes indígenas, africanas e europeias, além das transformações realizadas pelas comunidades ao longo do tempo. Gabarito, certo. Comentário: a diversidade cultural do Estado não pode ser explicada por uma única origem. Item 2. O Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Gabarito, certo. Comentário: a inclusão na lista da Unesco ocorreu em 2019. Item 3. Os sotaques do Bumba Meu Boi correspondem às variedades linguísticas usadas pelos brincantes. Gabarito, errado. Comentário: os sotaques distinguem instrumentos, ritmos, danças, personagens e formas de apresentação. Item 4. O sotaque de orquestra caracteriza-se pelo uso de instrumentos de sopro. Gabarito, certo. Comentário: é fortemente associado à região do Munim. Item 5. O tambor de crioula é uma expressão de matriz afro-brasileira que combina dança circular, canto e percussão. Gabarito, certo. Comentário: a manifestação é reconhecida como referência cultural negra do Maranhão. Item 6. A festa do Divino Espírito Santo possui forte destaque histórico e cultural no município de Alcântara. Gabarito, certo. Item 7. São Luís possui relação cultural relevante com o reggae. Gabarito, certo. Comentário: a cidade desenvolveu radiolas, clubes, dança em pares e uma cultura urbana própria em torno do gênero. Item 8. O Centro Histórico de São Luís foi reconhecido pela Unesco como exemplo de cidade colonial portuguesa adaptada às condições climáticas equatoriais. Gabarito, certo. Item 9. A transformação contemporânea das manifestações culturais significa necessariamente seu desaparecimento. Gabarito, errado. Comentário: tradições podem incorporar novas tecnologias e linguagens sem perder sua identidade. Item 10. A valorização turística das manifestações culturais produz apenas efeitos positivos. Gabarito, errado. Comentário: pode gerar renda e visibilidade, mas também espetacularização e perda de autonomia. Item 11. A cultura da Baixada Maranhense possui relação com a pesca, os campos inundáveis, o Bumba Meu Boi e as comunidades rurais. Gabarito, certo. Item 12. O arroz de cuchá e o consumo de juçara estão entre as referências da culinária maranhense. Gabarito, certo. Revisão de 1 minuto. A cultura maranhense é formada por matrizes indígenas, africanas e europeias. Sua principal manifestação é o Bumba Meu Boi. Os principais sotaques são matraca, zabumba, orquestra, baixada, costa de mão. O tambor de crioula é de matriz afro-brasileira. O cacuriá integra os festejos juninos. A festa do Divino destaca-se em Alcântara. São Luís possui forte relação com o reggae. O centro histórico é patrimônio mundial. A cultura varia entre o litoral, a baixada, o Munim, o leste, o oeste e o sul. Para memorizar: Bumba Meu Boi, principal símbolo. Tambor de crioula, matriz afro-brasileira.
Alcântara, Festa do Divino. São Luís, Reggae e Patrimônio Colonial. Baixada, Boi, Casumbá, Campos e Pesca. Munim, sotaque de orquestra. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça a sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.